Imagine-se caminhando em uma floresta densa, onde o silêncio é quebrado apenas pelo som dos seus próprios passos. De repente, você se depara com pegadas enormes no chão. Seu coração dispara. Você segue aquele rastro, as folhas rangendo, até que um rugido ecoa entre as árvores. Você para, segura a respiração. Aquilo não deveria existir. Ou, será que o mundo é muito mais misterioso do que imaginamos? Prepare-se, porque hoje você vai conhecer 10 coisas que todo mundo acreditava serem apenas lendas, mas que a ciência provou serem bem reais. Já deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo incrível como esse e compartilha com aquele amigo curioso. Bora descobrir juntos. Por séculos, a humanidade se encantou e muitas vezes se assustou com lendas, mitos e histórias aparentemente fantasiosas. Só que o mundo real adora nos surpreender. E o que antes parecia impossível, com o avanço da ciência, da arqueologia e da biologia, muitas vezes se revela mais real do que gostaríamos. De criaturas pré-históricas a civilizações lendárias, hoje você vai descobrir que a linha entre o mito e a realidade é muito mais tênue do que imaginamos. A gente cresceu ouvindo que dragões são apenas criaturas de fantasia, de contos e filmes, certo? Só que a natureza já criou algo surpreendentemente parecido. Conheça o Megalania, um lagarto gigantesco que viveu na Austrália há cerca de 30 a 40 mil anos. Imagine um réptil que podia chegar a impressionantes 8 metros de comprimento e pesar mais de 1.800 quilos. Ele era um predador absoluto, capaz de derrubar praticamente qualquer animal que cruzasse seu caminho. Seu parente moderno, o dragão de Komodo, herda parte desse legado, incluindo uma saliva venenosa cheia de bactérias letais. Embora o Megalania não cuspisse fogo, como nas lendas, alguns cientistas especulam que o medo ancestral dessa criatura pode ter sido a faísca para criar os mitos dos dragões. As histórias sobre as Amazonas, mulheres guerreiras, sempre foram tratadas como mitologia grega, uma sociedade composta exclusivamente por mulheres fortes, valentes e livres. Mas, e se eu te disser que elas realmente existiram? Por muito tempo, acreditava-se que Heródoto havia exagerado, como fazia em muitos de seus relatos. No entanto, escavações arqueológicas nas estepes da Eurásia revelaram algo surpreendente. Túmulos de mulheres enterradas com armaduras, espadas, flechas e até cavalos. Mais do que isso, seus esqueletos mostravam marcas claras de batalhas, fraturas, cicatrizes nos ossos, sinais de vida guerreira. Elas pertenciam ao povo Cita, um grupo nômade que vivia em vastas regiões da Ásia Central. Essas descobertas não só confirmaram a existência de mulheres guerreiras, como também mudaram a visão da história sobre o papel feminino em sociedades antigas. Você provavelmente conhece a Odisseia, de Homero, uma das maiores obras da literatura grega. Mas sabia que muitos dos perigos descritos no épico podem ter sido inspirados em locais reais? Na obra, Odisseu enfrenta 2 monstros marinhos aterrorizantes. Sila, uma criatura de múltiplas cabeças que devorava marinheiros, e Caríbdes, um ser que sugava navios inteiros para dentro de um redemoinho mortal. Hoje, oceanógrafos e historiadores apontam o Estreito de Messina, entre a Itália e a Sicília, como inspiração para esse cenário. Lá, de fato, existem redemoinhos naturais provocados pela interação das correntes do Mar Tirreno e do Mar Jônico, e as formações rochosas, pontiagudas da região podem muito bem
ter dado origem à descrição das cabeças de Sila. Homero, no fundo, pode não ter sido tão fantasioso assim. Se você acha que hobbits são exclusivos da obra de Tolkien, prepare-se para ter sua mente explodida. Em 2003, arqueólogos encontraram na Ilha de Flores, na Indonésia, fósseis de uma espécie de hominídeo de apenas 90 centímetros de altura, batizada de Homo floresiensis. Junto aos esqueletos, havia ferramentas de pedra, restos de fogo e até sinais de caça. E o mais impressionante, os estudos mostram que eles viveram há cerca de 12.000 anos, quando o ser humano moderno já dominava boa parte do planeta. Eles tinham crânios minúsculos, 1/3 do tamanho do nosso, mas eram inteligentes o suficiente para sobreviver em ambientes hostis, caçar e até criar ferramentas complexas. Literalmente, os hobbits da vida real. Se você é fã de Game of Thrones, vai se surpreender. Os direwolves, ou lobos gigantes, não foram invenção dos roteiristas. Eles realmente existiram. Esses lobos viveram durante o Pleistoceno, na América do Norte, há cerca de 10.000 anos. Mediam até 1,5 metro de comprimento. Pesavam cerca de 80 quilos, com mandíbulas extremamente poderosas, capazes de quebrar ossos com facilidade. Diferente dos lobos modernos, eles eram mais robustos e formavam grandes matilhas. Acredita-se que, com a mudança climática e a escassez de presas, eles não conseguiram se adaptar, levando à sua extinção. Seus fósseis são encontrados até hoje, especialmente no famoso sítio de La Brea, na Califórnia. A história da Torre de Babel, onde, segundo a Bíblia, a humanidade foi dividida em diferentes línguas, sempre foi cercada de simbolismos. Mas o que poucos sabem é que existiu sim uma estrutura colossal, construída na antiga Babilônia, chamada Etemenanque, um zigurate dedicado ao deus Marduk. Suas ruínas, localizadas no atual Iraque, sugerem que ela media cerca de 90 metros de altura, algo completamente surreal para a época. Documentos da época de Nabucodonosor II descrevem a torre como tocando os céus. Embora não haja evidência da confusão de línguas, a torre em si foi muito real e, mais tarde, destruída por sucessivas invasões, inclusive pela campanha de Alexandre, o Grande. Por séculos, marinheiros temeram o lendário Kraken, capaz de puxar navios inteiros para o fundo do mar com seus tentáculos colossais. E, adivinha? Talvez eles não estivessem tão errados. A ciência já comprovou a existência de lulas gigantes e, mais recentemente, de lulas colossais, que podem chegar a incríveis 14 metros de comprimento. Mas o mais assustador? Diferente das lulas gigantes, as colossais têm ganchos nos tentáculos, capazes de perfurar, rasgar e estraçalhar o que estiver ao alcance. Esses animais vivem nas profundezas geladas do Oceano Antártico e são raríssimos de serem vistos vivos. Você já ouviu a expressão ficar berserk, né? Ela vem desses temidos guerreiros nórdicos, os berserkers, conhecidos por entrarem em fúria descontrolada durante as batalhas. Eles lutavam sem armaduras, muitas vezes só com peles de animais, e partiam para cima dos inimigos como se fossem invencíveis. Por muito tempo, acreditou-se que isso era só lenda. Mas estudos modernos apontam que eles utilizavam substâncias alucinógenas, como cogumelos psicoativos, que provocavam alterações no cérebro, tirando a sensação de dor,
aumentando a força e levando-os a um estado de total selvageria. Um dos primeiros exemplos documentados de uso de drogas de combate. Sim, a história de Moby Dick foi inspirada em uma baleia real chamada Mocha Dick. Ela foi avistada pela primeira vez por volta de 1810 nas águas do Pacífico, próximo à ilha de Mocha, no Chile. Mocha Dick era uma enorme cachalote albina, diferente de qualquer outro animal. Seu comportamento era agressivo e estratégico. Atacava embarcações antes que pudessem atacá-la. Relatos contam que ela sobreviveu a mais de 100 ataques de baleeiros, destruindo muitos navios no processo. Até hoje, sua história fascina marinheiros e historiadores. Por fim, talvez a maior prova de que o mundo real é mais incrível do que qualquer lenda está nas próprias maravilhas naturais que nos cercam. Desde as cavernas de cristais gigantes de Naica, no México, formadas por milhões de anos de processos geológicos, até as praias bioluminescentes de Vadhu, nas Maldivas, que brilham como se o mar refletisse estrelas, esses fenômenos parecem mágica, mas são pura ciência. E eles nos lembram que, por mais que a humanidade invente histórias incríveis, a natureza sempre será a maior contadora de lendas. E aí, qual dessas histórias te surpreendeu mais? Me conta aqui nos comentários. E olha, se você curtiu esse vídeo, já sabe, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha para geral que ama curiosidades e mistérios. Ah, e não vá embora. Clica aqui no vídeo do lado, onde eu te conto sobre os fenômenos mais estranhos e assustadores que já aconteceram na Terra. Nos vemos lá.